e esperamos que no final tenhamos mentes esclarecidas, porque no final o que mais pretendemos, o que mais queremos é que as mentes estejam esclarecidas. Então essa é a minha expectativa em particular, sempre que eu venho aqui, e ainda mais hoje, porque o assunto merece mesmo esclarecimento. Certo, e porque estaremos mesmo a tratar de motivação e fé, nós sabemos que o que mais se precisa, o que mais se procura nos últimos dias é entre a fé e a motivação e fé. Nós queremos perceber se é tudo a mesma coisa ou são coisas separadas, o que é que em excesso pode prejudicar, ou tudo está na dosagem certa. É por isso que queremos aqui conversar, porque na verdade nós sempre viemos aqui para motivar-vos de certa forma, motivar o caro telespectador a uma nova esfera, a uma outra forma de ver as coisas, que é sempre vencer de glória em glória. Mas queremos perceber o que é na verdade motivação e o que é na verdade fé, e qual pode ser o possível cruzamento a ser feito entre estes dois, como é que eu vou dizer, estes dois temperos para a vitória. E desta feita o meu convidado está aqui para poder conversar connosco, mas o caro telespectador também é um especial convidado, porque vai sim interagir connosco também para deixar ficar a sua opinião. Mas desde já também pode deixar ficar a sua opinião a partir da nossa terminal no Facebook JTV MZ, e também assistirmos através da YouTube JTV MOZ, para si que está a acompanhar-nos da posição 37 na rede de transmissão TMT. Parabéns e continue ligado, e em breve também estaremos em outras plataformas. E não percam, daqui a pouco, Gospel Info numa nova roupagem. A minha colega Jéssica estará aqui para trazer a informação e reportagens que vão agradar os vossos ouvidos e olhos ao assistirem e ouvirem o que traz-se aqui em forma de informação nesta que é a nossa rubrica informativa do Conversas ao Ritmo, lá mais para adiante, a não perder. Vamos então aqui dar o pontapé de saída da nossa conversa. Como é que podemos definir aqui a motivação, Pastor Albino? Vamos começar pela motivação. Pela motivação. O que é motivação? Certo. Motivação é um impulso que se dá a uma pessoa ou às pessoas para agirem como forma de perseguir os seus objetivos. Então, aí estamos a falar de motivação. É como quem diz, alguém que tem um objetivo, certo, mas não faz nada para correr, ir atrás daquele objetivo. Okay. Então precisamos muitas das vezes em palavra impulsionar aquela pessoa, despertar na pessoa a necessidade de desenvolver alguma ação para ir atrás daquilo que é o seu objetivo. Ou seja, a motivação é motivar a pessoa para desenvolver ações. Okay. Então, porque aquilo que eu já estava a dizer, tem um objetivo na vida, mas não faz nada para perseguir ou para ir atrás. Precisamos de motivar a pessoa. Podemos também dizer que motivação faz com que o indivíduo se esforce, dê o máximo, o melhor de si, como forma de correr ou de perseguir um determinado objetivo. Mas, no geral, o aspecto central que se deve ter é que quando nós falamos de motivação, estamos a falar do impulso que se dá a uma pessoa para agir como forma de perseguir ou ir atrás de um determinado objetivo. Certo, e nós vemos muita gente a correr atrás de motivações. Ouvimos que temos palestrantes motivacionais. Que tipo de pessoas é que na verdade podem receber uma motivação? Bom, motivação na verdade está dentro de um campo de saber que é a psicologia. Okay. A psicologia que lida muito com a questão de motivação, porque uma das coisas que a psicologia faz é reativar o estado emocional do indivíduo, porque muitas das vezes pessoas que precisam de motivação são pessoas que têm
que estão emocionalmente baixos e com uma autoestima baixa. Então precisam de ser amostrados que são capazes, que podem. Então geralmente pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que estão emocionalmente para baixo, são essas pessoas que precisam de ser motivadas a terem que serem amostrados que de certa forma são capazes e precisam de fazer nada, porque sentar não é a solução. Então são essas pessoas que podem procurar a motivação. Porém há que destacar que a motivação em si é algo bom, não é algo mau. Sim. Porém, tem um efeito negativo. Ok. Tem um efeito positivo nesse caso, que é elevar a autoestima, a autoconfiança da pessoa. Sim. Mas tem um efeito muito mau, que leva àquilo que eu considero, né, o antropocentrismo. Okay. Antropocentrismo significa o homem vira o centro do universo. Okay. Ou seja, tudo gira em torno do homem. Você pode, você é capaz, tudo é você. Então o homem vira como o centro das atenções, o centro dos universos. E nesse momento Deus é apagado. Por isso que eu chamo desse o efeito, o aspecto negativo, porque leva ao antropocentrismo, onde o homem é colocado no centro das atenções. Ou seja, dá uma ideia de que o homem, de uma forma isolada, sem precisar de Deus, é capaz. Okay. Então esse é o efeito negativo, mas em si a motivação é algo que tem a componente positiva, que é elevar a autoestima e a autoconfiança da pessoa. Então, a motivação, em breves trechos, vem para levantar os caídos a acreditarem ou a voltarem a reativar os seus sonhos e terem a crença de que podem alcançar. Eu acredito também que o telespectador, se estiver cabisbaixo, eu acredito e o motivo a levantar e começar aí a seguir a sua visão, porque pode conseguir, tem a força suficiente para conseguir, precisa mais acreditar em si. Agora, o pastor falou aqui que traz vamos aqui dizer, egocentrismo, né? Quanto à fé, vamos entrar para a fé agora. Já ouvimos aqui a parte motivacional, e que ela não abrange como epicentro Deus. Pode trazer esta parte do egoísmo do próprio homem. Agora, quanto à fé? Bom, quando nós falamos da fé, de uma forma simples, é a certeza daquilo que se espera. Certo. Então isso é que é fé, a certeza daquilo que se espera. Ou seja, uma pessoa que age com fé ou pela fé, age como quem tem aquilo que não tem, mas espera ter. Okay. Vive como se já fosse aquilo que não é, mas espera ser. Então, por isso que se tem a fé como a certeza daquilo que se espera. Sim. Ou seja, eu ajo na certeza. E a fé é o elemento essencial na vida de todo ser humano. Okay. Então o ser humano deve se mover exatamente na base da fé, porque tudo quanto nós fazemos devemos ter a certeza de que é possível, deu certo, já deu certo. Então quando nós agimos nesse intuito, nesse pensamento, significa que agimos pela fé. Certo. E pode haver aqui alguma aliança, pastor, entre a fé e a motivação? Exatamente. A fé e a motivação exercem uma função de complementaridade, ou seja, uma complementa a outra. Okay. Por que nós temos que uma complementa a outra? Porque um indivíduo motivado é levado a ter que desenvolver a ação. Aí entra em causa a fé,
porque para que efetivamente consiga aquilo que quer, é preciso, é necessário agir pela fé. Estamos a dizer que a motivação impulsiona o indivíduo a ter que fazer alguma coisa, a ter que agir para alcançar os seus objetivos. Então, a fé entra como o elo necessário para que ele consiga fazer. É possível, é necessário acreditar que vou conseguir. Então, aí já estamos a falar de fé. Porque a motivação só em si só desperta o indivíduo a necessidade, mas ele pode fazer sem ter fé. Sem ter fé, Então, a fé é que já se torna fundamental. Enquanto desenvolve aquela ação, deve crer que vai dar certo ou já deu certo. Aí é que entra a fé. A fé. Exato. Numa altura em que também temos aqui algumas mensagens que chegam-nos através da nossa terminal de Facebook, JTV-MZ, que é para lá onde o caro telespectador pode também dirigir-se para deixar ficar a sua opinião. E nós vamos aqui ler a opinião do Nelson Moisés, que marca a presença nesta tarde, que diz: motivação é impulsionar alguém a realizar uma atividade, ou seja, motivação é dar motivo a outrem. Esta é a opinião do Nelson Moisés. Muito obrigado, Nelson Moisés, e continue ligado a esta edição de Conversas ao Ritmo. E qual é a opinião do caro telespectador? Continue aí ligado também, mande também a sua opinião para a nossa terminal, que nós queremos também poder aqui partilhar nesta tarde de segunda-feira, e daqui a pouco vão poder também ligar para podermos conversar também acerca deste tema que está aqui a deixar muitos ensinamentos para nós nesta tarde de segunda-feira. Pastor, então já conseguimos perceber mais ou menos o porquê de termos algumas palestras que têm sido muito produtivas, que são, como é que eu vou dizer, levadas a cabo por pastores. Em que sentido? Nós vamos encontrar uma palestra em que lá introduz-se alguns versículos bíblicos, então encontramos o condimento fé, mas numa perspectiva motivacional. Exatamente, porque a palavra em si exerce um efeito motivador. Então a palavra já tem um efeito motivacional ou motivador. Por isso que, se nós formos a prestar atenção, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Romanos 10:17. Então a palavra já contém o efeito motivador. Então, quando nós expomos as verdades bíblicas, estamos a levar as pessoas a terem que fazer alguma coisa e, em função disso, a agir mediante a fé. Então, o pastor, quando atua no campo motivacional, tem essa vantagem, tem essa facilidade, porque, conforme eu já dizia, a palavra já tem o efeito motivacional. Certo. E nós queremos continuar aqui a falar da fé e da motivação, e numa altura em que vamos aqui abrir as linhas para podermos também interagir com os nossos telespectadores nesta tarde. Vamos aqui abrir a semana, abrindo as linhas também, para podermos aqui fazer a ponte entre a JTV Conversas ao Ritmo e o caro telespectador que neste momento acompanha-nos a partir do local aonde se encontra. Então, desde já pode ligar para nós e poder, sim, deixar ficar a sua opinião aqui concernente à fé e à motivação. Pastor, se olharmos sobre o ponto de vista da motivação, que tipo de desvantagens é que podemos ter tendo a motivação sem aliança à fé? É exatamente aquilo que nós já havíamos adiantado quando nós falamos do efeito negativo da motivação, que leva ao antropocentrismo. Então, onde o ser humano é colocado no centro das atenções, em que tudo gira em torno do ser humano. Você pode, você é capaz, você vai chegar, você venceu, você. Então, é tanto você que anula-se Deus. Então, esse é o perigo. Por quê? Porque a motivação, quando não tem o efeito palavra, leva a pessoa a olhar para si como se fosse autossuficiente. Como se fosse essa capacidade que ele tem, que ele exerce, provém
essencialmente dele mesmo. Ok. Ou seja, não é aliado ao fator Deus, Ok. mas é aliado ao fator ele mesmo. Ok. Então, os motivadores ou os que ensinam, pregam motivação, quando eles não têm esse elemento, palavra, então eles removem Deus do centro. Ou seja, não temos a componente teologia, ou seja, Deus não é colocado Enfatizado. como exatamente Sim. enfatizado. Certo. E isso leva as pessoas a um erro grave, Ok. porque a vida não é feita sem Deus. Certo. Aí nós estamos a falar de se crê ou não crê na existência de Deus. Ok. Porque crendo, não crendo na existência de Deus, Deus é um fato. Ok. Não deixa de ser um fato só porque nós não cremos nele. Ok. Então, quando nós não enfatizamos Deus, as pessoas deixam de crer nele e crer em si, e muitas das vezes crer também na pessoa que está de motivar. Certo. E vimos aqui fluir por parte do próprio motivador, podemos assim chamar o palestrante motivacional, que é começar a pensar que eu sou a solução para este problema e não enfatiza Deus. Mas também que prejuízo é que pode recair sobre aqueles que ouvem esta palestra que não vem aliada à fé, por exemplo. Pastor, podemos aqui encontrar também alguns prejuízos para quem ouve esta palestra sem esta componente de Deus. É o que já dissemos, não existe vida sem Deus. Ok. E a vida não faz sentido sem Deus. Ok. Para que a vida faça sentido, Deus deve ser o centro. Ok. E a partir do momento que nós não olhamos Deus como centro, olhamos para nós e para a pessoa que nos motiva, vem aquele princípio que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Ok. E temos que partir do princípio de que o ser humano, ainda que seja dotado de uma perfeição, mas não é 100% perfeito, é sujeito a falha. Ok. Significa que com facilidade podemos nos decepcionar conosco mesmo e com as pessoas que estão a nos motivar. Ok. Por quê? Porque nós não somos dotados de perfeição. Ok. Temos uma perfeição, mas não é 100% perfeito o ser humano.